Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos hoje aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério da Brasilândia. Estamos aqui também filmando essa palavra, essa ministração, não porque queremos nos promover ou porque queremos nos aparecer na web. Um dia eu falei com um teólogo, né, um pastor teólogo, e eu conversando com ele, falei assim: mas pastor, você não tem nenhum vídeo, né? Não tem nenhuma pregação tua? Ele falou assim: eu não me sinto à altura de publicar uma mensagem. Eu falei: então imagine eu. Falei: então imagine eu. Porque nós entendemos que a internet é uma grande ferramenta, que se nós podemos utilizar essa ferramenta, amém? Então por isso temos gravado as nossas mensagens, temos colocado no YouTube. Tem uma mensagem do Discipulado Nível 2, que é pecados sexuais, né? E esses dias eu estava olhando lá no nosso canal do YouTube, e eu olhei nessa mensagem, tinha 206 visualizações, a mensagem de pecados sexuais. Então nós vemos que o quanto as pessoas têm problema nessa área, né, irmãos? E a gente precisa usar essa ferramenta para também pregar a palavra, né? Somos evangelistas virtuais também, né? Alguém vai pegar lá distraído no YouTube, vai pôr alguma coisa lá e vai vir o nosso vídeo, e eles vão ser tocados pela palavra também, amém? Então você que está assistindo esse vídeo pela internet, sinta-se acolhido pela Igreja Rede Acolher, amém? Glória a Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, nós estamos no Discipulado Nível 2, hoje a ministração é palavra de conhecimento, amém? Então nós entramos na ministração dos dons do Espírito. Nós vamos falar sobre os 9 dons, já falamos a semana passada da palavra de sabedoria, amém? E hoje vamos falar aqui sobre a palavra de conhecimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler aqui o versículo 8. Enquanto você abre, eu faço mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem, Pai amado, manifestado o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. E nós temos experimentado o favor de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos reunir nesta casa de oração. Obrigado por nos atrair agora neste momento para pregar a tua palavra, para poder falar sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pai querido, fala conosco, a palavra é tua, Senhor. Eu quero me esvaziar de toda a teologia humana, de toda a sabedoria do mundo. Pai amado, toda a minha capacidade intelectual, eu renuncio agora, em nome de Jesus, para ficar com a tua inspiração, com a inspiração do Espírito Santo. Senhor, eu me escondo atrás da cruz, Senhor. Importa que eu diminua para que tu cresças. Por isso eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, na ministração desse ensino, Pai amado, para que a tua igreja seja edificada, como diz a tua palavra. Que cada um hoje aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, e cada um daqueles que estão nos assistindo pela internet, nos ouvindo, Pai amado, que também sejam impactados pela pregação da tua palavra. A palavra é tua, a igreja é tua. Faça a tua obra, faça o que lhe aprouver. Em nome de Jesus eu repreendo todo inimigo do evangelho, toda obra maligna caia por terra e bata em retirada, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Amém? Só até aí hoje. Algumas traduções você vai encontrar falando sobre a palavra de ciência, né? Quem aqui tem palavra de ciência na sua tradução? Ciência, né? Palavra da ciência, e aqui a palavra do conhecimento em algumas outras versões. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando, irmãos, sobre dons espirituais.
Estamos falando sobre uma capacitação de Deus para fazermos aquilo que nunca poderíamos fazer, para sermos aquilo que nunca poderíamos ser, para estarmos aonde nunca poderíamos estar. O Senhor, Ele nos capacita com uma capacidade sobrenatural, com um único propósito: a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, a gente não pode confundir e a gente não pode nos retrairmos pelo fato de achar que não somos capazes. Muitos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, muitas joias, muitas pérolas estão sentadas nos bancos das igrejas e não conseguem um espaço para fazer aquilo que Deus chamou eles para fazerem, porque não se sentem capazes, irmãos. E isso é algo muito ruim para o corpo de Cristo. Quem perde é o corpo. Porque nós temos uma visão de ministério na Igreja Rede Acolher, em que os dias estão findando. Essa é a nossa percepção de igreja. Nós entendemos que vivemos o momento dos últimos dias da igreja sobre essa terra. Nós cremos que somos os trabalhadores da última hora. Lembra daquela parábola de Jesus em que alguns trabalhadores, eles vão lá no começo do dia e trabalham o dia inteiro. Só que alguns outros estavam ociosos lá, era meio-dia, eles estavam lá ociosos. E aí o patrão falou assim: que vocês estão aí ociosos? Vai trabalhar na minha lavoura. E eles também foram trabalhar. E depois ainda outros, no final da tarde, estavam lá ainda ociosos, e Deus falou. E aquele senhor falou: não, vem trabalhar na minha lavoura. E quando chegou o dia do pagamento, a hora do pagamento no final do dia, ele começou por aqueles que chegaram por último. E começou pagando aquele que era o que era justo. E aqueles que começaram de manhãzinha falaram: se esses que chegaram na última hora, eles ganharam esse valor, então certamente nós vamos ganhar mais, né? Porque nós estamos desde de manhã. Mas aí vem a surpresa, quando o Senhor paga igualmente a cada um. O Senhor, irmãos, Ele vai nos recompensar, desde que sejamos fiéis. Não importa se você é crente há 10 anos, não importa se você é crente há 20 anos, não importa se você acabou de se converter, irmão, nós precisamos ter o nosso coração pulsando, para que possamos fazer a obra do Senhor, porque os dias são maus, e o amor de muitos estão esfriando, como diz a palavra. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Então, se você é um trabalhador que está chegando agora, irmão, certamente neste ministério você vai ser preparado e você vai buscar o Senhor para que Deus te capacite, para que você possa fazer a obra de Deus, amém? Então você eu não estou aqui na condição de mestre, porque eu fiz teologia, porque eu sou um doutorado em teologia, um teólogo ou qualquer tipo assim. Não, eu sou um mestre porque Deus me chamou para esse ministério. E a capacidade que Deus me dá não vem da faculdade. Não que eu não tenha que estudar, não que eu não tenha que me preparar e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, mas aquilo que Deus me dá, ela é sobrenatural, amém? Então, porque é um dom do ministério, o dom do ensino, que não é muito visto, né? Assim, não é muito visto espiritualmente falando, porque as pessoas acham que o pastor é muito sábio. As pessoas veem um pastor que prega assim uma palavra boa, uma palavra de profundidade, e faz: nossa, esse pastor é uma bênção. Mas não é o pastor, irmãos. Isso é a capacidade sobrenatural de Deus, amém? E é isso que nós precisamos viver, seja no seu ministério, seja no louvor, seja aonde você se encontrar. Irmãos, o ministério não é só os departamentos que tem na igreja, irmãos. O ministério é uma chamada para uma vida que Deus preparou para você, amém? Glória a Deus. Então nós falamos sobre a palavra de sabedoria na semana passada, e mostramos ali pela palavra que não se trata de sabedoria no sentido de ser sábio, né?
Nós até vimos a sabedoria de Salomão, nós até vimos que quando nós temos falta de sabedoria, nós podemos pedir a Deus. Tiago fala sobre isso no capítulo 1. Mas a palavra de sabedoria é um dom de revelação, um dom de revelação, que diz respeito a coisas que vão acontecer no futuro. Então é uma revelação de Deus sobre algo que vai acontecer no futuro. Essa é a nossa visão sobre este dom de palavra de sabedoria, é uma revelação. Então a pessoa que recebe esse dom, recebe essa revelação, nem sempre ela precisa estar aqui no púlpito. Ela não precisa estar aqui pregando para dar uma revelação, receber de Deus uma revelação. Às vezes você está na sua casa, às vezes você tem um sonho, às vezes você tem, o Espírito Santo fala uma palavra, né? Nós até vimos o exemplo de Ananias, né? O exemplo de Ananias foi muito interessante, porque Deus deu uma palavra de sabedoria para Ananias, nenhuma visão daquilo que iria acontecer com Paulo. Ele disse assim, né? Olha, Ananias, Paulo está orando, né? Está de joelhos orando. Nós até acho que vamos falar sobre esse texto aqui hoje, mas vamos em frente. A palavra de sabedoria, ela fala sobre uma revelação sobrenatural de Deus, sobre coisas que vão acontecer no futuro. Amém? Glória a Deus. Então, e a palavra de conhecimento? Conhecimento é aquele que lê bastante, tem bastante conhecimento, né? Não é, é no mesmo princípio, é um dom de revelação. Então qual que é a definição de palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é a capacidade sobrenatural que propicia uma visão além do natural, além do material. É quando nós estamos assim, de repente você tem uma visão no seu espírito, porque os dons espirituais, irmãos, eles têm níveis que precisam ser amadurecidos dentro do ministério de cada um de nós. Então, às vezes uma visão é uma impressão, né? Às vezes a pessoa ela tem um pensamento, se confunde com um pensamento, se desenha na alma daquela pessoa uma visão, que a pessoa às vezes deixa de abençoar a outra, deixa de edificar o corpo por conta de achar que é algo da sua própria cabeça. Eu preciso ser um profeta para ter uma revelação? Não, irmãos. Nós entendemos que o dom, o ministério profeta, o ministério do profeta é um ministério que exige dons de revelação, ele vem acompanhado com dons de revelação, mas esses dons que nós estamos falando aqui, os dons do Espírito, não são dons do ministério, no sentido daqueles 5, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Esses 5 ministérios, eles são os dons do ministério para a edificação do corpo. Agora os 9 dons do Espírito que nós estamos estudando são os dons para a formação do corpo. Então qualquer pessoa, seja um pastor, ou seja um cooperador, ou seja um visitante, ele pode receber uma revelação de Deus através de uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria. Deus, ele pode usar quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Eu até brinquei na semana passada da mula de Balaão, né? A jumenta, né, de Balaão, que a jumenta de Balaão, ela foi usada por Deus, ou não foi, irmãos? Ela foi usada por Deus, ela começou a falar hebraico com o profeta Balaão, né? Começou a falar hebraico. Nem por isso, depois daquele episódio da jumenta ter falado com o profeta, ela abriu uma escola de hebraico para dar aula para outras jumentas, né? Isso não aconteceu. Deus usou aquele animal irracional para falar hebraico com o profeta, e depois, acredito eu, que ele nunca mais falou, né? A jumenta nunca mais falou com ninguém, né? Amém? Mas não estou falando que você vai ser um jumento ou uma jumenta, tá, irmão? Não me entenda mal. Porém, Deus, ele pode te usar. Deus, de repente você está conversando com alguém e Deus te dá se desenha um pensamento na sua alma, e você acha que é coisa da sua cabeça, e Deus está usando o dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, para que você entregue essa palavra para alguém. Glória a Deus. Isso pode ser através de um conselho. Você não precisa falar, é isso que te digo, não, irmãos. Às vezes a gente coloca muito misticismo naquilo que é simples.
Deus formou o corpo de Cristo na sua maior simplicidade, irmão. Desde um médico, um advogado, um engenheiro que pode estar sentado aí, até uma dona de casa, uma empregada doméstica, um catador de papelão, por que não? Deus vai usar a sua igreja, porque para Deus todos nós somos o seu corpo. Glória a Deus. Cada um de nós somos o seu corpo. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Em Efésios, capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele fala sobre um espírito de revelação. Ele fala sobre uma manifestação de um poder sobrenatural sobre a igreja, dentro do corpo da igreja. Uma palavra de sabedoria, ela não pode acontecer tão somente nesse ambiente de culto, porque seria muito pouco, né, irmãos? Nós ficamos aqui 1h30, 2 horas, às vezes, 3 horas num culto, e é muito pouco, né? Para que Deus possa fazer aquilo que Ele precisa fazer para a edificação da igreja. Então Deus, Ele usa esse espírito de revelação. Por isso que é muito importante, irmãos, e eu quero muito assim que a nossa igreja tenha profetas. Amém? Eu não tenho um chamado na área da revelação, pelo menos não por enquanto, né, irmãos? Deus já me usou, Deus já me usou na área da revelação. E eu creio que eu tenho o dom de discernimento de espíritos, porque eu já pedi isso para Deus, e Deus já me deu visões, já me deu experiência, que nós vamos falar numa outra ministração sobre isso. Porém, eu peço a Deus que Deus levante profetas no nosso ministério. A pastora Gláucia, ela está enferma, ela está se recuperando de uma contusão no joelho, mas ela é uma bênção, ela é uma profeta do Senhor. E quando ela veio para congregar conosco, isso me trouxe muita alegria. Por quê? Porque o espírito da revelação, ele vem com o profeta. E se o profeta está junto, irmãos, a revelação está no ministério. Amém? Glória a Deus. Mas o que é essa capacidade sobrenatural da palavra do conhecimento? É quando o Senhor, ele faz com que o homem penetre na raiz de cada acontecimento, sentimento ou situação. Isso é muito lindo, irmãos, porque Deus, ele dá um diagnóstico da causa de um problema, né, que uma pessoa tem. De repente, é uma revelação. Às vezes uma pessoa está sentindo uma grande angústia naquele momento, e vem aquela palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que diz: olha, eu estou vendo que você está passando por uma grande aflição na sua vida, mas Deus, ele vai ser contigo, tenha fé. Aquilo motiva, aquilo edifica. Por quê? Porque ninguém sabe que aquela pessoa está passando por aquela angústia. Então fala também de sentimentos. Às vezes Deus, ele pode trazer essa revelação, irmãos, nem sempre por visões. Às vezes a revelação vem através de um sentimento que a pessoa coloca para fora, e aí está trazendo aquilo que a pessoa vive, né? A palavra de conhecimento fala de coisas que estão acontecendo no presente e que aconteceram no passado. Isso é a palavra de conhecimento. E a gente às vezes coloca tudo no mesmo bolo e fala: é profecia, né? Tudo é profeta. O pastor me deu uma profecia, e nós vamos ver que na verdade o dom da profecia é diferente. O dom da profecia é um dom de inspiração. Nós vamos falar isso nas ministrações lá na frente, quando chegarmos no dom de profecia. Aqui é dom de revelação mesmo. Uma vez eu presenciei uma situação assim que eu achei tremendo. Tinha uma visitante na igreja, que ninguém conhecia a irmã, e aí o irmão lá, o profeta, né, o pastor Claudemir, ele olhou para ela e falou assim: olha, irmã, o Senhor está me mostrando que lá na sua casa você tem um guarda-roupa que divide a sala da cozinha. Irmãos,
para você falar isso no púlpito. Uma coisa é depois se chamar de canto e falar alguma coisa assim, né? Meio com receio, né? Mas vem falar alguma coisa. Agora o irmão recebeu a revelação e já liberou a revelação na hora da pregação mesmo. E falou, ó, eu estou vendo que Deus, você tem um guarda-roupa que separa o quarto da cozinha. E Deus está falando que Ele vai ampliar o seu terreno. Ele vai mudar essa situação. Irmão, a irmã caiu em prantos, porque como que alguém poderia saber que ela tinha um guarda-roupa que separava? Morava num cômodo, né? E ali Deus deu uma palavra de conhecimento para aquele pastor e também uma palavra de sabedoria. Por quê? A palavra de conhecimento diz o que estava acontecendo naquele momento e disse o que Deus faria. Depois nós não tivemos aí o feedback da irmã, né, de ter voltado para dar um testemunho dizendo o que Deus fez. Mas nós cremos, se Deus revelou que tinha um guarda-roupa, né, Ele falou que Deus ia mudar a história daquela irmã. E Deus faz isso, irmãos. Sabe por que Deus faz isso? Porque nós precisamos de fé, irmãos. Nós precisamos nos animar. É claro que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas isso tudo faz parte do corpo. E quando isso tem na igreja, isso nos motiva, isso nos alegra. Nós não vivemos por revelação. Nós não buscamos a revelação porque a revelação vem de Deus. Deus é que manda a revelação quando Ele quer. Né? Quando Ele que precisa revelar, Ele vai trazer a revelação e vai usar qualquer um de nós, viu, irmão? Vai usar aquele que tem fé, aquele que tem coragem para poder discernir o dom. Às vezes você nunca será um pastor ou uma pastora, mas talvez Deus te dê um dom de revelação. Amém? E olha, eu vou te dizer, irmãos, eu creio que os dons de revelação não estão ligados ao ministério pastoral. Os dons de revelação, eu creio que está muito mais ligado no ministério do evangelista e no ministério da intercessão. Porque Deus, Ele revela aquilo que o intercessor precisa orar. E às vezes é só para orar. Interessante, uma vez Deus me deu uma situação desse tipo. Deus me deu uma revelação, Ele me deu um pecado de uma pessoa. E não era para eu falar para essa pessoa, não era para eu entregar aquela revelação, mas era para eu orar e pedir perdão por identificação daquela pessoa. E quando eu orei pedindo perdão, eu entendi que ali Deus estava liberando perdão e liberando a bênção e a cura para aquela pessoa. Amém? Glória a Deus. A palavra de conhecimento, irmãos, é a revelação de Deus que traz sempre um conhecimento do presente ou alguma coisa que aconteceu no passado. Amém? Então esse é o que nós cremos, é a definição sobre esse dom. É claro, é que nem eu falei, irmãos, eu tenho falado há muito tempo, desde que nós começamos a falar dos dons. Eu não quero aqui criar o manual dos dons do Espírito, tá, irmãos? Seria muita pretensão da minha parte, né? Escrever aqui como que funciona cada coisa de Deus, né? Quem sou eu para me achar já o expert, porque a gente conhece aqui aquilo que Deus nos mostra e a gente vai buscando na palavra alguns embasamentos, mas Deus faz do jeito que Ele quer. Não precisa, irmãos, ficar preso, né? Eu quero a palavra de sabedoria. Se Deus me der uma revelação de conhecimento, então eu não vou falar porque eu quero a sabedoria. Não, irmão, você precisa estar pronto, com o coração aberto para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Nós estamos numa igreja, irmãos, que, eu não digo na nossa igreja, no tempo da igreja de Cristo sobre a terra, que vai a dois extremos, irmãos. Ou é muito movimento, muito misticismo, né? Que as pessoas elas nem entendem aquilo que vem, mas desejam aquilo que vem nas outras pessoas, o estereótipo, né? Eu não estou criticando, né, irmãos, nenhuma igreja, nenhum ministério, né? Quando os irmãos dão lugar mesmo, né? Eu acho bonito isso, né? E um dia eu vou até abrir um parênteses aqui, um dia eu estava lá e eu vi a irmã rodando, né? Eu falei, né? A irmã rodando e sapateando, eu falei assim, não. Falei, eu estou na presença de Deus há tantos anos, eu nunca rodei, então quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Quer dizer que eu não tenho dom? Eu nunca fiquei sapateando, o que acontece? E duvidei no meu corpo, eu estou aqui, irmãos, eu sou pecador que nem vocês, irmãos, eu estou aqui me abrindo com vocês, orem pelo pastor de vocês, amém? Mas eu duvidei, e aquele episódio passou. Um dia cheguei em casa, peguei um DVD, morava sozinho nessa época, eu falei assim, vou assistir uma pregação, pastor Yosef Akiva, homem de Deus.
Coloquei lá, fiquei assistindo o DVD, a pregação abençoada. Aí de repente, no final da ministração, ele começa a ministrar. Um mover assim profético, um mover, sabe, sobrenatural, e ele começa a ministrar, irmãos, e eu comecei a sentir uma alegria, eu comecei a sentir algo borbulhando dentro de mim, assim, um entusiasmo, algo que começou a fluir, que eu comecei a rodar, irmão, eu comecei a dançar em cima da cama, eu comecei a pular, eu comecei a sapatear. Por quê? Porque o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas, irmãos. Deus, ele vai dar experiência para nós, irmãos, para nós não ficar julgando. Mas tem muito fogo estranho na igreja ultimamente, né, irmãos? A gente vê muito fogo estranho. Então por isso que nós estamos estudando. Por isso que a nossa igreja é uma igreja de ensino, é uma igreja de discipulado. Porque como que eu posso desejar os dons se eu não compreendo? Eu não sei para que serve, o que é, né? Sapatear e rodar é um dom? Irmãos, eu vejo como uma manifestação da alma, uma manifestação de uma alegria muito grande. Foi o que eu vivi. Depois disso eu nunca mais rodei, nunca mais sapateei, tá, irmão? Mas eu me alegrei muito naquele momento e creio que Deus, ele faz essas coisas, viu, irmãos? Deus faz essas coisas. Então dê lugar, tá, irmão? Se você quiser rodar aqui na nossa igreja, é pequeno, a gente tira as cadeiras, aí você pode dar lugar, tá? Primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui é que Jesus, ele recebeu a revelação do passado e do presente. É o que nós queremos ensinar aqui com essa palavra de conhecimento. Quando? Lá na mulher samaritana, abra comigo em João, capítulo 4, versículo 16, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16, nós vemos ali a mulher samaritana se admirando pela palavra de conhecimento que Jesus estava manifestando ali naquela hora. Nós precisamos crer, irmãos, e entender que Jesus, ele é Deus, mas que quando ele esteve aqui na terra, ele se esvaziou de toda a sua divindade, né? Não há milagres registrados na palavra até o batismo de Jesus, até os seus 33 anos, aos seus 30 anos, na verdade, né? Quando ele inicia o seu ministério público. Então, como lá em Filipenses a palavra do Senhor diz que ele se esvaziou, né? Ele se fez servo, ele se tornou semelhante aos homens. Então eu vejo aqui que nessa hora que Jesus estava falando com a mulher samaritana, ele não estava usando os seus atributos divinos, ele estava usando uma palavra de conhecimento, ele estava tendo uma revelação de Deus, uma revelação do Espírito, o próprio Jesus recebendo uma palavra de conhecimento, porque ele disse: farão as mesmas obras que eu e maiores ainda. Se ele estivesse usando um atributo divino, um atributo de Deus, nós nunca poderíamos ter uma palavra de conhecimento. Então aqui eu entendo que nessa passagem Jesus estava recebendo o dom de revelação, amém? Em João capítulo 4, versículo 16 ao 18, a palavra diz assim: ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha que palavra de conhecimento. Como que Jesus poderia saber que aquela mulher já tinha tido 5 maridos e que agora ela estava numa condição que ela não tinha um marido, ela vivia com um homem, mas que não era o seu marido? Aqui Jesus, ele não lançou isso no rosto dela para querer humilhá-la. Jesus, ele liberou essa palavra, ele recebeu essa revelação para que ela pudesse crer que ele era profeta. Porque naquele momento que ele fala isso, ele traz essa revelação, naquele mesmo momento fala assim: agora eu vejo que tu és profeta. E aí ela começa a dialogar com Jesus, aonde que se deveria adorar, enfim. Mas quando ela sai para evangelizar a cidade de Samaria, para falar de Jesus, naquele momento, ela fala para todo mundo, olha, ele me disse tudo aquilo que tenho vivido.
Esse é o propósito da palavra de revelação, da palavra de conhecimento. Por isso que eu disse que esses dons de revelação, eles são muitas vezes usados, acompanhados no ministério do evangelista. Porque impressiona, né? Como que ele sabe que eu tive 5 maridos? Então Jesus, ele teve aqui essa revelação, amém? Glória a Deus. Depois, esse dom, ele revela o conhecimento espiritual, amém? Ele revela também o conhecimento espiritual. Abra comigo em Atos capítulo 5, versículo 1. Quando nós temos o episódio de Ananias e Safira, onde muitos pregadores da prosperidade gostam de pregar nesse texto, né? Porque aqui Ananias e Safira, eles reteram parte da sua propriedade, né? Ali os irmãos, eles vendiam seus bens e davam ali para a igreja, entregavam ali o dinheiro aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira tiveram ali um episódio que a gente acaba ficando até chocado, né? E que os da teologia da prosperidade gostam de pedir dinheiro nesse sentido, amedrontando, né? Estou falando para a internet, né? Então, eu sei que nunca ninguém deu um não like, né? Tem o like, né? Lá no YouTube, tem como que é isso aqui? Dislike, né? Nunca ninguém dislikeou as nossas ministrações, né? Mas alguém pode se sentir incomodado com isso que eu estou falando. Porém, irmãos, aqui o episódio de Ananias e Safira não tem a ver com dinheiro, irmãos. O episódio de Ananias e Safira, eles não caíram ali aos pés de Pedro morto, porque eles reteram parte do dinheiro. O próprio Pedro falou, a propriedade não era tua? Se você tivesse ficado nas suas mãos, não era tua? Mas o problema foi que eles tentaram a Deus. Eles mentiram para o Espírito Santo. E aqui nós temos a palavra de conhecimento que revelou não só aquilo que Ananias e Safira tinham feito de reter o dinheiro. Aqui revelou aquilo que Satanás estava fazendo em Ananias e Safira. Vamos ler? Atos capítulo 5, versículo 1 diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, a sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante, levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você percebe que aqui Pedro não estava preocupado com o dinheiro de Ananias. Pedro não estava preocupado com o dízimo, com a oferta de Ananias. Pedro, ele ficou aqui impressionado, e ele trouxe essa palavra de revelação, de conhecimento, uma palavra de revelação daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual, daquilo que Ananias deixou penetrar em seu coração. Como você permitiu, olha o que ele fala: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de querer mentir para o Espírito Santo? Eu li num livro, Eu Creio em Visões, né, que eu falei que eu estava lendo o Kenneth Hagin, né, que é um dos meus mestres aqui na área da doutrina da revelação, e eu lendo esse livro, ele disse que Deus uma vez deu uma visão para ele, em que uma mulher, muito interessante isso, uma mulher, ela era uma mulher de um pastor, né, era uma mulher de um pastor, e Deus mostrou para ele uma visão desta mulher, assim, um demônio encostando assim, vindo no ombro dela e falando assim: você é muito linda, o cristianismo tá acabando com você, porque você não vem para o mundo para que você tenha fama, você é linda. E aí aquela mulher, na visão, discerniu aquilo e falou: está amarrado, Satanás, para trás de mim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, a mulher do pastor. Aquele demônio foi embora.
Aí depois de um certo tempo, aquele mesmo demônio volta, de novo no ouvido daquela mulher e fala: você é linda, por que você não deixa Jesus? Por que você não deixa esse cristianismo? Por que você não vem para o mundo? Você vai ter riqueza, você vai ter fama. E aí aquela mulher de novo discerniu que aquilo vinha do inferno, mandou embora, repreendeu aquele demônio, foi embora. Mas por um momento aquela mulher falou assim: puxa, verdade, né? Eu sou linda, né? E ali o Senhor estava mostrando para o profeta, através dessa visão de revelação, que naquele momento que ela abriu o coração para aquela palavra maligna que veio sobre a sua vida, um ponto negro entrou na sua mente. Ele via como se fosse um raio-x assim daquela mulher, e via um ponto negro entrando na sua mente. E aí aquela mulher começou a alimentar, e aquele demônio começou a se aproximar com mais frequência, e ela passou a não discernir mais a presença daquele demônio, e aquele demônio começou a manipular: você é linda, por que você não deixa esse Jesus, por que você não larga o cristianismo? E aquele ponto preto, aquele ponto negro, desceu para o coração. E aí foi o momento em que ela falou: eu não quero mais Jesus. E aí Jesus estava mostrando essa revelação, e aí o profeta falou, né, o irmão falou: mas Senhor, o Senhor está me mostrando isso para que eu ore por ela? Aí falou assim: não, eu não quero que você ore por ela, porque ela já experimentou da minha glória. Eu quero que você aprenda o dom que não tem perdão, o pecado que não tem perdão. É quando o pecado entra no coração ao ponto da pessoa que já me conheceu, que já experimentou o dom do Espírito Santo e me rejeita, me nega. É impossível que essa pessoa se arrependa. Aí eu falo assim: puxa, que bênção, né? E bênção não para ela, né? Bênção como um ensinamento, porque como é sutil, irmãos. E Deus às vezes ele mostra a revelação para que a gente possa crescer e aprender também sobre as coisas espirituais, amém? Glória a Deus. E aqui Pedro viu isso. Pedro viu Satanás enchendo o coração de Ananias, para que ele pudesse mentir, porque ele não precisava entregar o dinheiro para ninguém. Pedro não fez nenhum apelo. Pedro não falou: olha, se você trouxer suas propriedades você vai ficar milionário. Pedro não falou: olha, você tem que trazer tudo, você tem que entregar o seu Isaac. Não, Pedro, era um costume, porque todos tinham tudo em comum. Esse era o princípio da igreja. Como que eu posso ter duas casas se o meu irmão não tem nem o que comer? Então as pessoas que tinham propriedades, elas vendiam e traziam aos pés dos apóstolos, para que todos tivessem acesso a essa bênção, né? E nós estamos começando, tá, irmão? Nós estamos começando com o Instituto Nacional Rede Acolher. E peço que vocês orem, né, pela nossa ONG, que estamos iniciando, para que desenrole as documentações, porque Satanás tem ficado furioso com o nosso desejo de também fazer as obras, não só a fé, mas também as obras. A fé, se vier sem obras, ela é morta, não é assim que diz Tiago? Amém? Então aqui Pedro, ele discerniu através de uma revelação. Como que Pedro poderia saber, né, que aquele homem tinha retido parte do dinheiro? Ele estava ali, teve ali aquele acordo com a sua esposa, Safira, que também mentiu, porque depois Pedro ainda dá uma chance ali para ela de se arrepender dessa mentira que eles estavam tramando, e falou para Safira depois, Safira, por quanto que vocês venderam a propriedade? Foi por isso? Foi por esse tanto? E ela diz: foi por esse tanto, né? Mentindo. E aí ele fala: os mesmos que levaram o seu marido, enterraram, vão te levar agora também. A mulher caiu mortinha da Silva. Amém? E isso trouxe temor dentro da igreja. O problema da igreja ultimamente, irmãos, é que a igreja se perdeu o temor, irmãos. Eu não sou um pastor bravo. Estava até falando com o Daniel esses dias, né? Às vezes eu sinto vontade de ser um pouco mais enérgico, né? Mas eu não sou assim, eu não vou ser aquilo que eu não sou, né? Só para poder conduzir a igreja. Então eu creio que as pessoas elas vão se crescendo, né? Elas vão se libertando, elas vão se animando, se motivando, e isso não precisa ser. E por isso a revelação traz isso, traz temor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu correr aqui que hoje eu tô bem atrasado aqui no relógio. O poder leva em espírito a situações, né?
esse poder de palavra de conhecimento pode levar a pessoa em espírito a situações, como por exemplo no caso de Geazi e Eliseu, né? Lá em 2 Reis, você não precisa nem abrir para nós não perdermos tempo. 2 Reis capítulo 5, versículo 25, diz assim: então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Então, o que acontece? Quando Naamã, né? Quando Naamã ele vem procurar o profeta, ele era um leproso, um general da Síria, ele vem procurar o profeta, e o profeta nem recebe ele na porta, só manda o recado, fala: vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser curado. E ele foi, obedeceu a voz do profeta e foi curado verdadeiramente, e ficou feliz da vida. Imagina, o general ele era leproso, e saiu lá daquele rio curado, com a pele como de um bebê, ele estava feliz da vida, e ele queria dar presentes para o profeta falou não. Só que o secretário Geazi, ele deixou entrar no coração a cobiça, e foi atrás, depois que o Naamã foi embora, dispensado, que não pôde dar nenhum presente para o profeta, foi embora, e Geazi foi lá e mentiu também, disse: olha, o meu senhor disse que se você me der 2 vestes, né, festivais, tal, der também aqui um presente, tal, ele vai ficar feliz, vai ser bom. E aí o general ficou feliz de poder abençoar ele, deu várias coisas. E aí aqui quando ele volta, ele toma esse susto. Por quê? Porque o Eliseu disse: eu não fui com você em espírito quando aquele homem desceu da carruagem. Olha o nível da revelação, irmãos. A palavra de revelação, a palavra de conhecimento que veio sobre Eliseu, ele foi em espírito e estava assistindo, e estava vendo o que estava acontecendo naquele momento. É o que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos sair do rasinho, né? Nós precisamos parar de ficar pegando conchinha na beira da praia. Nós precisamos mergulhar no rio de Deus, irmão. Nós precisamos mergulhar na revelação. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos pedir para Deus. O apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons. Nós precisamos entender os dons e buscar mesmo, pedir. Como que busca o dom, pastor? Pedindo, irmãos. Pedindo. Eu sempre pedi para Deus a palavra de discernimento de espíritos, porque eu entendia que esse dom era necessário para o chamado pastoral que Deus tinha me chamado, e Deus me deu. Eu uso ele quando eu quero. Seria gostoso se eu pudesse usar ele como eu quero. Senhor, agora eu vou orar lá pela manhã, me dá uma revelação aqui, eu quero ver uma revelação, né? Não é assim, é repentino, de repente, você está ali. Uma vez eu tive uma visão no monte que foi tremenda. Eu vi uma árvore, assim, orando pelo irmão, e eu vi uma árvore, e eu via nessa árvore folhas verdes, porém eu vi alguns frutos. E aí Deus me falava: ele já é árvore que dá frutos, mesmo verde. Interessante isso, né? O Elton, lá numa das primeiras vezes que nós fomos no monte, eu vi o Elton assim, um bag do baixo dele, né? Eu vi o bag, assim, uma caixa do bag com uma Bíblia dentro. Eu falei: irmão, Deus não tem, você vai tocar, é bênção tocar, mas Deus tem chamado para você na palavra. Então Deus, ele dá essas coisas, ele mostra essas coisas que nós precisamos desejar, amém? Glória a Deus. Mas com a revelação vem a responsabilidade, irmão, amém? Vem a responsabilidade. A revelação, ela pode ser verbal também, irmãos, pode vir de maneira verbal. É o que eu estava falando de Ananias, né? Ananias, ele não viu Saulo orando, mas o Senhor, ele revelou verbalmente que Saulo estava orando. É uma palavra de conhecimento. Ele sabia o que estava acontecendo lá com Saulo, mas ele não estava vendo, né? Olha o que diz o texto, em Atos capítulo 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Não é o mesmo Ananias lá do Atos 5, amém, irmãos? Não é o mesmo Ananias do Atos 5 que a gente acabou de falar, é outro Ananias. Esse era profeta.
Em Damasco havia um homem chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha que interessante essa palavra de revelação, essa palavra de conhecimento. Deus não mostrou em visão. Deus falou para Ananias o que estava acontecendo. Então a palavra de conhecimento, às vezes, ela vem dessa maneira. Sabe quando o Espírito Santo fala no seu coração? Muitas vezes é uma palavra de conhecimento. Deus, ele vai te mostrar aquilo que está acontecendo. Ele vai te falar no seu coração aquilo que está acontecendo com a outra pessoa, o que aconteceu lá no passado, amém? E por último, aqui para encerrar, com a revelação vem a responsabilidade, amém? Abra comigo em Efésios capítulo 3, versículo 2 a 3, Efésios 3, 2. Irmãos, se você tem um chamado profético, não deixe de calcular o peso da responsabilidade, tá, irmão? Porque na hora do oba-oba, né? Vem, Senhor, eu quero, né? Me dá. Eu quero a revelação, eu quero ver a tua glória, né? Que nem Moisés lá no cume do Sinai, né? Aí Deus falou: não, você vai me ver pelas costas, porque vem uma grande responsabilidade. Efésios capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Olha que tremendo esse texto. O mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Amém? A responsabilidade que me foi dada. Olha o que o apóstolo Paulo, ele teme, ele mostra aqui que existe um peso da responsabilidade da revelação. Por isso que, irmãos, o ministério profético é um ministério que requer muita fé, irmãos. Requer muita fé. Porque a água, ela é limpa, amém? Ela vem da fonte limpa, não é assim? Mas se o cano estiver enferrujado? E se o cano estiver enferrujado? O que pode acontecer com essa água? Ela pode se contaminar. E às vezes Deus traz a revelação. A água é limpa. Mas o profeta às vezes não consegue, por quê? Por causa da ferrugem do pecado, irmãos. E aí, às vezes, o profeta acaba entrando no engano. Às vezes o profeta acaba trazendo uma palavra que não é de Deus. É uma palavra da alma. E ele perdeu o discernimento por causa do pecado. O pecado, irmãos, bagunça tudo. Lembra que eu falei do rádio, né? A sintonia, né? O pecado, ele tira a sintonia, ele corta a sintonia, você fica chiado, né? Você não entende muito bem a revelação e você acaba entregando coisas que são da alma, que acabam trazendo confusão dentro da igreja e acaba caindo em descrédito o ministério profético. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses: não desprezai as profecias, mas examinai tudo e retém o que é bom. Amém? Palavra profética precisa ser examinada. Agora, o dom de revelação, de palavra de conhecimento é difícil, né? Porque, aconteceu, né? Se o profeta falou e não aconteceu, falou que o que não aconteceu, a pessoa vai falar assim, né? Que nem, sei lá, a pessoa fala assim: o seu marido, eu estou vendo o seu marido, né? Ele vai se converter, né? Estou vendo o teu marido. Não, pastor, eu sou solteiro, eu sou viúvo, sei lá, eu sou viúva. Aí a pessoa fica, às vezes a pessoa fica constrangida, né? De falar e acaba trazendo aí, né? Desconforto, né? A pessoa fala: ixi, essa igreja aí... o cara falou que meu marido vai se converter, eu nem marido tenho. Como assim, né? Ou filho: eu vejo Deus dando um livramento pro teu filho. Pastor, eu não tenho filho. Né? É difícil, né? Então assim, esse tipo de ministério requer muita responsabilidade. Uma palavra, irmão, pode destruir a fé de alguém.
mas também uma palavra pode edificar e pode construir, amém? Glória a Deus. Em Lucas capítulo 12, versículo 48, na parte B do versículo, após aí a primeira ponto e vírgula, ele diz assim, Lucas 12, 48b, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido, muito será requisitado, amém, irmãos? Então, os dons do Espírito, eles são dados em abundância para a igreja. Nós precisamos buscar os dons do Espírito. Porém, nós precisamos entender que existe uma grande responsabilidade, que Deus vai pedir conta naquele grande dia. Amém? Irmão, se você tem um chamado profético e o Espírito já tem te entregado dons, não deixe de buscar a palavra de conhecimento. Pois ele afirmou, Jesus afirmou, a quem tem ser-lhe-á dado ainda mais, amém? Então você tem um chamado profético, aqui em Mateus 13, esse texto diz assim, versículo 11, ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem, será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu passei um pouquinho aqui, alguns minutos, da minha média de mensagem, né? Me empolguei para falar dos dons do Espírito, porque é uma palavra contagiante, irmãos. Falar sobre os dons do Espírito é algo que nos motiva, que nos anima, faz, puxa, eu quero viver isso, eu quero te dar uma notícia hoje, irmão, para encerrar essa mensagem, que isso está disponível